Olá, saúdo todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Estou aqui para dividir com os irmãos aquilo que eu entendi do texto que lerei do Manancial. O Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, tá bem? Então, vamos iniciar orando? Senhor Deus, nós pedimos a Tua bênção, pedimos que Tu estejas conosco neste momento de meditação, que nossa mente e nosso coração estejam voltados somente para Ti, que nós possamos estar aprendendo aquilo que Tu quer nos ensinar. Perdoa os nossos pecados, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, hoje o texto vai falar sobre o ministério extraordinário. Quem escreveu o texto foi Juliana Vigil, e ela escolheu o livro de Marcos, lá no Novo Testamento, capítulo 5, versículos 35 até o final, que é o versículo 43. Vamos ler? E diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou todos atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Bom, irmãs, para a gente falar sobre o ministério extraordinário, eu vou contar para vocês uma lenda que dizem ter acontecido num castelo de budistas, de homens que seguiam o Zen budismo. Ele era um castelo muito grande, onde haviam muitos e muitos discípulos, e todos eles eram responsáveis por dar sequência no budismo, e eles precisavam estar sempre atentos àquele que iria dirigi-los, aquele que seria o guardião do castelo. Ocorre que, uma certa ocasião, o guardião do castelo faleceu. Este homem morreu e os discípulos lá daquele castelo zen budista ficaram sem um guardião, sem a pessoa que iria orientá-los no sentido de manter as tradições budistas, do autocontrole, da intuição, do benefício do outro, enfim, eles tinham todos aqueles objetivos que eles tinham que cumprir, mas eles precisavam de um líder. Então o mestre de todos os budistas foi até ali e disse: nós não esperávamos que o nosso guardião viesse a falecer tão precocemente, e agora nós vamos escolher um novo guardião, porque não tivemos tempo de preparar um sucessor. Então eu vou precisar de uma pessoa que mantenha os propósitos e a visão dos zen budistas, uma pessoa que tenha foco e disciplina e saiba exatamente como resolver todas as questões que se apresentarem, porque essa pessoa será o novo mestre, ela vai direcionar todos os discípulos. E aí todos os homens que estavam lá disseram: e como vai se dar essa escolha? Vai ser por votação? O senhor mestre vai escolher alguém? Ele falou: não,
eu vou apresentar um problema para vocês e vocês vão me dar a resposta. Aquele que me apresentar a resposta mais inteligente, ou a resposta correta, ou a resposta de modo mais rápido e certa, será o mestre entre todos vocês. Então, aquele homem que era o mestre, reuniu todos os discípulos no grande salão do castelo zen budista, e no meio dele colocou uma mesa. No meio da mesa, ele colocou um vaso enorme da dinastia Ming, um vaso que valia milhões, um vaso caríssimo. E no meio do vaso ele colocou uma flor raríssima, uma daquelas flores que é muito difícil se encontrar. Então aquele vaso com aquela flor compunham uma coisa assim fantástica, uma coisa incomum, uma coisa de raro valor. Aí o mestre olhou para os discípulos e falou: eis aqui o problema de vocês. E os discípulos olhavam para os outros, tentavam conversar, mas não queriam, ninguém queria dar dica, porque todo mundo queria ser o mestre zen budista. E pensavam, qual é o problema que há nesse vaso tão maravilhoso? Um vaso que vale milhões, um vaso da dinastia Ming. A dinastia Ming foi lá em 1360 e pouco. Quer dizer, já faz muitos séculos, nossa. E qual que pode ser o problema em se ter um vaso dessa dinastia Ming, tão caro? Essa flor tão rara que se não acha em lugar nenhum. E todos ficaram assim, desesperados, tentando descobrir qual era o problema. Então, se levantou um discípulo lá de trás, dentre aquela multidão de discípulos, foi caminhando, aproximou-se do vaso, olhou para o mestre, olhou para o vaso, olhou para a flor e sabe o que ele fez? Desembainhou sua espada e fez aquele vaso em 1000 pedaços. A flor caiu morta no chão. Tinha caco para tudo quanto era lado. Todos os discípulos. Afinal, aquele homem maluco tinha destruído uma coisa que valia milhões. E aí o mestre olhou para o discípulo e falou: por que é que você fez isso? E o discípulo disse: porque se este é o problema, seja qual for o preço a ser pago, ele tem que ser exterminado. E foi aí que este homem se tornou o novo guardião do castelo zen budista. Então, irmãs, nós vamos falar hoje sobre o ministério extraordinário. E o versículo que a irmã Juliana Vigil escolheu foi o 40, que diz assim: mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e ele entrou onde a criança estava. Bom, então ela diz que o ministério de Jesus, que era um mestre por excelência, era muito, muito abrangente. Ele abarcava um monte de coisas. Ele era um ministério intencional e extraordinário. Porque o nosso Deus é um Deus intencional, né? E ele não faz nada ordinariamente. Tudo que Deus faz é extraordinário. Então, as pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhar a vida de Jesus, elas desfrutaram do privilégio de alcançar níveis mais elevados da espiritualidade. E hoje, ainda hoje, se nós andarmos conectados com o Mestre, nós também andaremos em lugares altos. Então, nada regia o ministério de Jesus a não ser o propósito e a visão divina. Então, ela vai mostrar aqui 3 características da sua capacidade como líder que consolidavam seu ministério como extraordinário. A primeira delas é que Jesus tinha a capacidade de manter o foco no que era mais importante, sem se importar com o elemento externo.
Então, assim, como o rapaz da nossa historinha lá, ele também não se importava o fato de ter muitos colegas ali querendo o mesmo cargo, o fato de o vaso ser caro, a flor rara, ele tinha um foco. E assim se dá com Jesus também. Então, quem segue a Jesus não tem que se importar com elementos como oposição, rejeição, impossibilidades. Porque Jesus disse para Jairo o quê? Para ele somente crer, não era para ele fazer mais nada. Então, o que isso quer dizer? Que Jesus sabia que a causa não era uma causa de Jairo para ele resolver. Era uma causa para Jesus resolver e ele tinha foco, ele sabia o que fazer. Outra coisa que no ministério de Jesus é fundamental é que ele sabe como eliminar os elementos danosos. Então, ao chegar à casa de Jairo, ele viu um monte de gente emocionalmente abalada, as carpideiras chorando lá, lastimando a morte da menina, outros que riram de Jesus, ironizando a sua presença. O que ele fez? Ele fez como o nosso discípulo lá da historinha. Cortou o mal pela raiz. O homem lá não cortou o vaso no meio? Não estilhaçou o vaso? A mesma coisa Jesus Cristo. Ele se posicionou com autoridade e mandou que todas aquelas pessoas saíssem. Jesus não quis ninguém do lado dele, exceto o pai, a mãe da menina e os discípulos que estavam com ele, porque ele havia escolhido e ele havia os levado. Então Jesus não queria ninguém lá com choradeira, ou ironizando, ou criticando. Ele queria pessoas que o apoiassem, porque ele sabia muito bem extirpar, tirar fora as coisas que eram negativas e danosas. Isso serve de lição para nós também. Nós também temos que ter esse discernimento. E por último, a irmã Juliana, ela menciona que Jesus tinha uma capacidade especial de investir nas pessoas. Então, ele escolheu Pedro, Tiago e João. Ele poderia ir fazer aquele milagre sozinho, mas ele escolheu esses 3 discípulos para quê? Para que eles pudessem ter oportunidade de receber mais conhecimento, mais profundidade, para aprender mais de Jesus com essa experiência. Então, o ministério de Jesus foi um ministério extraordinário, focado no céu, tendo a terra por lucro, como bem escreveu C.S. Lewis. Então, assim, nós temos que estar conectados com esse Deus, para que nós, como Ele, também aprendamos a manter o foco, extirpar os elementos danosos e investir nas pessoas. Que possamos ser melhores a cada dia e possamos estar ligados com esse Deus, que só tem intenção de nos abençoar. O nosso manancial termina assim. O ministério de Jesus era regido por propósito e visão divinos. E o que rege o seu ministério? Então é nisso que nós temos que pensar, né? Porque cada uma de nós temos um ministério, cada um de nós tem algo que quer fazer e pode fazer e foi talhado para fazer no reino de Deus. Mas a gente precisa saber o que é que vai direcionar o nosso ministério. Tem que ser sempre pautado, como diz aqui, na visão divina. Senão, a gente vai receber a nossa glória aqui na terra mesmo. Entendeu? E podemos também fracassar. Bem, irmãs, então eu me despeço como sempre, deixando um abraço fraternal, um abraço de ursa e a palavra de ordem que é saudades.